Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Flor do Caribe, o Hélio vai debochar da cara do Alberto, se mantendo na mesma posição, mesmo ao ser confrontado pelo neto do Dionísio sobre a palhaçada que está acontecendo. Assim, o Hélio afirmará que é um grande prazer receber o Alberto Albuquerque na sala da vice-presidência, revelando que o escritório agora é dele. O Alberto fará um gesto para que as secretárias saiam, para ficar frente a frente do Hélio e entender o que está acontecendo. E no vídeo de hoje também veremos o Cassiano tramando um plano inusitado, o Hélio deixando o poder subir a cabeça, o Alberto tomando uma atitude drástica e o Samuel sofrendo um novo atentado do Arruda. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Hélio vai ser responsabilizado pelo atentado contra o Samuel? Gostaria de ver o Hélio sendo preso? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Alberto vai se redimir na trama, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Alberto vai falar para o Hélio que fará de conta que não o flagrou naquela cena ridícula na sala dele, mandando o rapaz dar o fora e desinfetar do local. É aí que o Hélio vai perguntar qual é o problema do Alberto, questionando se ele realmente não está entendendo ou se apenas não quer acreditar nos próprios olhos. Ao perceber que o Alberto está a ponto de pular no pescoço dele, o Hélio vai gargalhar na cara do rival e afirmará que a partir daquele dia, ele é o novo vice-presidente do Grupo Albuquerque. A Ivete vai sugerir que o Hélio pegue leve, até que o rapaz vai mandar a secretária calar a boca, além de dizer que o Alberto receberá um memorando naquele mesmo dia do Dionísio Albuquerque, comunicando que a partir de agora o grupo tem um novo vice-presidente, que deve se reportar diretamente a ele, somente a ele. Assim, o Hélio ainda provocará o Alberto um pouco mais, perguntando se o avô dele não lhe comunicou, além de destacar que o Dionísio deve ter seus motivos, ao perceber o silêncio do Alberto. É aí que o Alberto vai encarar o Hélio com uma baita expressão de repreensão, argumentando que o rapaz deve ter dado bons motivos de ter tomado essa atitude, só não imaginando que motivos foram esses. Porém, o Hélio vai jogar na cara do Alberto que não tem culpa se ele não teve competência para ocupar esse cargo, enfrentando o vilão sem dó. Em seguida, o Hélio vai sugerir que o Dionísio não confia que o próprio neto tome conta sozinho da empresa. Quando o Alberto mandar o rapaz tomar cuidado com a maneira como se refere a ele, o Hélio jogará na cara do rival que dentro da sala dele fala como bem entender, além de afirmar que foi o próprio Dionísio que o orientou a ocupar o escritório. Em seguida, o Hélio ainda dirá que o Alberto não precisa se preocupar, porque irá providenciar uma outra sala para ele, além de comentar que a sala da vice-presidência é arejada, ampla e com uma cadeira confortável, sendo um verdadeiro trono. Será justamente nesse momento que o Alberto irá ameaçar o Hélio indiretamente, apontando que quer só ver por quanto tempo o rapaz ocupará esse trono, debochando ao chamá-lo de majestade antes de se retirar da sala. Depois de gargalhar para provocar o Alberto, o Hélio demonstrará bastante nervosismo, apertando a caneta que estará segurando com medo da ameaça do vilão. A Kátia vai perguntar se o Hélio gostaria que ela já providenciasse as mudanças da sala, enquanto o rapaz sugere que a secretária cuide de todos esses detalhes na manhã seguinte, além de mandá-la sair. Quando a Ivete for acompanhar a Kátia na saída da sala, o Hélio vai mandar a Ivete permanecer no local, com um sorriso malicioso. Assim, o Hélio vai mandar a Ivete largar tudo o que está fazendo para tratar de cuidar do jantar de comemoração da posse dele em um bistrô francês de Natal. E o Hélio vai exigir que a Ivete comece a anotar todos os detalhes aos berros. Ela fará isso calmamente em seguida, perguntando para quando o Hélio deseja realizar o evento, descobrindo ser no dia seguinte. Assim, a Ivete argumentará que não tem certeza se será possível conseguir reserva em cima da hora.
Porém, o Hélio afirmará que nada é impossível para o VPO do Grupo Albuquerque, exigindo reserva para 12. E o Hélio ainda mandará a secretária contatar o gerente do restaurante para comunicar que o vice-presidente vai dar um jantar para comemorar uma grande conquista, além de afirmar que vai passar o nome de algumas pessoas de fora que estão a caminho, para que a Ivete providencie passagem, hospedagem, bem como todos os demais detalhes. A Ivete vai perguntar quem pagará a conta, com o Hélio tendo a cara de pau de dizer que será a empresa, com a autorização dele, que é o vice-presidente, mandando a Ivete sair em seguida. O médico vai até a recepção para dar notícias sobre o estado de saúde do Samuel, revelando que, apesar do joalheiro ter algumas complicações devido à idade avançada, já está fora de risco e será transferido para o quarto ainda naquele dia. A Lindaura se apresentará como esposa do Samuel e vai pedir para entrar e falar com o marido. O médico não vai liberar, pelo menos por hora, apesar de deixar claro que vai avisar para Lindaura assim que o Samuel for transferido para o quarto. A Esther cairá no choro nos braços do Cassiano, emocionada que o pai esteja são e salvo. O Alberto vai entrar no escritório do Dionísio completamente transtornado, argumentando que o avô não poderia ter feito isso com ele. O Dionísio não vai sequer parar de ler o seu jornal, enquanto o neto faz o maior escândalo, agindo como se não estivesse ouvindo nada. É aí que o Alberto vai arrancar o jornal da mão do avô, exigindo que o idoso olhe para ele, enquanto o vilão estiver falando. Assim, o Alberto vai argumentar que o Dionísio não podia ter dado essa rasteira nele, porque sempre foi completamente leal ao avô. O Alberto ainda vai perguntar como o Dionísio quer que ele se sinta ao ter chegado no escritório e ter encontrado aquele canalha do Hélio sentado na mesa dele, ocupando a cadeira da vice-presidência da empresa. É aí que o Dionísio vai jogar na cara do Alberto que ele não é ninguém para falar sobre traição justamente com ele, alegando que o neto não é nenhum imperador romano. O Alberto vai dizer que está sem a menor paciência para as ironias do avô, porque está falando sério. Já o Dionísio afirmará o mesmo, deixando claro que é óbvio que o Alberto não é nenhum imperador romano, mas que a empresa Grupo Albuquerque é de fato um império e, como tal, deve ser gerida. Por fim, o Dionísio argumenta que se promoveu o Hélio não foi porque tinha a intenção de magoar ou ferir o Alberto, mas sim pensando no que é melhor para a empresa, porque duas cabeças pensam melhor que uma só. O Alberto vai continuar afirmando que o avô quis sim dar uma rasteira nele, apesar de não saber o motivo. Assim, o Alberto joga na cara do Dionísio que não precisa de vice-presidência porque possui competência de sobra para administrar o grupo, enquanto Dionísio rebate o neto ao dizer que não são o que mostram os últimos balanços. O Alberto vai perguntar se era esse golpe que o Dionísio estava tramando junto com o Hélio nas conversas atrás da porta, enquanto o Dionísio manda o neto parar de conversa fiada porque continua na presidência da empresa. E o Dionísio afirma que se promoveu o Hélio foi porque confia na competência dele, porque duas cabeças pensam melhor que uma só e também por conta de uma dívida de gratidão por serviços prestados. É aí que o Alberto começa a se questionar que tipo de serviço o Hélio pode ter feito para merecer a vice-presidência. Porém, o Dionísio apontará que é melhor que o neto nem saiba, para não se comprometer, porque apesar dos arroubos do rapaz, continua sendo seu neto querido e justamente por isso quer preservá-lo. Quando o Alberto começará a insistir em saber do que exatamente o avô está falando, o Dionísio vai apenas mandar o Alberto devolver o jornal dele e voltar para o quarto para chorar e esmurrar as paredes, como fazia na infância quando era contrariado. O Alberto vai sair do escritório do avô, mas não entregará o jornal nas mãos dele. No quarto, o Alberto vai começar a olhar o espelho e, ao ver um porta-retratos com uma foto dele com o avô, vai virá-lo para baixo e argumentará para si que agora chega, enquanto cai no choro. Ele vai ligar para o advogado Eric aos prantos para dizer que passará no escritório dele no primeiro horário, argumentando que precisará do melhor advogado do mundo para fazer o que precisa. E assim que o advogado começar a questionar do que exatamente o Alberto está dizendo,
dizendo, o vilão se restringirá a falar que no dia seguinte o Eric saberá. A Guiomar vai entrar no quarto do filho e, ao ver o estado dele, vai perguntar o que há de errado com o rapaz, bem como o que aconteceu. É aí que o Alberto se restringirá a dizer que ainda não aconteceu, mas vai, apontando que seu avô está cada dia pior, mais maluco e senil, sem condições nenhuma de cuidar das coisas. Assim, o Alberto revela para Guiomar que vai mandar interditar o Dionísio, alegando insanidade do avô antes que ele mande tudo pro buraco. O Ciro vai convidar a Lindaura para tomar um café e um lanche, porque não comeu nada desde que chegou ao hospital, com a Esther insistindo para a mãe concordar. Assim, depois que os outros tenentes afirmarem que também farão companhia, a Lindaura acabará indo. O Cassiano vai confortar a Esther, além de pedir desculpas a ela, revelando que o Samuel só foi até Natal por causa dele, porque pediu ao joalheiro que levasse a turmalina até lá para ser examinada. O Cassiano revela que queria que os tenentes tivessem acompanhado Samuel, mas ele não quis, preferindo ir sozinho, e acabou sendo assaltado, revelando que sente muito culpado por isso. Porém, a Esther vai tranquilizar o Cassiano, garantindo que ele não tem culpa de nada, porque tem absoluta certeza de que o Dionísio sim foi o verdadeiro responsável por esse crime. Quando Cassiano questionar como é que a Esther pode ter tanta certeza disso, perguntando o que exatamente ela sabe a respeito, a Esther contará que o Alberto tentou preveni-la, dizendo que o avô dele iria aprontar alguma coisa. O Cassiano vai ficar incrédulo com a revelação da Esther, desacreditando de que o vilão quisesse realmente alertá-la. Mesmo assim, o Cassiano garantirá para Esther que vai dar um jeito de manter o Samuel em segurança enquanto estiver no hospital. A dona Veridiana vai comentar com os netos que sempre sonhou em ter a família reunida em volta da mesa, agradecendo a Deus por essa bênção de trazer a Maria Adília de volta. A filha da dona Veridiana fará questão de fazer uma oração de agradecimento, dando as mãos a cada um dos familiares. A Maria Adília vai contar para os filhos que, quando era menina, seu sonho era ser artista, ainda mais quando o circo chegou na cidade. A Dadá vai presumir que a mãe tenha se apaixonado por um trapezista e fugido com o circo, alegando que a mãe é igualzinha a ela, porque faria a mesma coisa. Porém, a Maria Adília vai explicar que quando o circo chegou e eles ainda estavam montando a lona, ela se aproximou para pedir ao dono para ser artista, conseguindo participar da atração como Joaninha Siriguela. E a dona Veridiana ainda apontará que o pai dela ficou muito orgulhoso da filha. O Candinho comentará que só fica triste pelo fato da mãe ter que ficar escondida em segredo, sem sequer poder ir ao lado de fora para conhecer a Ariana. É aí que a Maria Adília argumentará que, apesar de não poder conhecer a cabra do Candinho, pode mandar alguém no lugar dela. Ao deixar todos bastante confusos com sua afirmação, a Maria Adília se levantará da mesa para se vestir de Joaninha Siriguela para finalmente conhecer a Ariana. No quintal, a Maria Adília vai elogiar bastante a Ariana, argumentando que a cabra é muito bonita. E quando o Candinho começar a falar sobre a história do disco voador, a Maria Adília ficará extremamente nervosa e tratará de desconversar, voltando para dentro de casa aflita. O Juliano vai até a casa da Natália para buscar a noiva para ir até a casa do Quirino e convidá-lo para celebrar a cerimônia de casamento. A Mila comentará com o rapaz que nunca viu a mãe tão empolgada com alguma coisa, como se fosse uma adolescente encontrando o príncipe encantado. O Juliano vai argumentar que a Natália não é uma adolescente e que ele também não é um príncipe encantado, deixando claro que a Natália só é uma mulher muito feliz por ter encontrado um homem que é completamente louco por ela. Quando o Juliano chegar acompanhado da Natália na casa do Quirino, propondo que ele faça a bênção de casamento para celebrar a união do casal, ele ficará bastante emocionado com a proposta. O Juliano ainda fará questão de dizer que adoraria que o homem mais importante da vida dele fizesse essa bênção, no momento que será o mais feliz de sua vida, já que o Quirino o faz agradecer todos os dias por tê-lo como pai. Assim, aos prantos, o Quirino dirá que o filho é realmente um presente de Deus, além de garantir que o Juliano sim é a coisa mais importante que Deus lhe deu. Em seguida, ele aceitará o convite, apesar de afirmar que não sabe se conseguirá se conter na hora da bênção.
pois explodirá de emoção. O problema é que o William estará ouvindo toda a conversa e ficará bastante abalado com o momento em família sem a presença dele, se sentindo excluído. A Lindaura vai garantir aos tenentes que o atentado sofrido pelo Samuel não teve nada a ver com o assalto, mas sim com uma armação tramada pelo Dionísio Albuquerque por conta das acusações que o Samuel fez contra ele. A Lindaura ainda vai contar que o próprio Alberto teve um surto de bondade e avisou para Esther tomar cuidado com as pessoas ao redor dela, porque o avô iria se vingar. O Amadeu vai ficar extremamente confuso e questionará o motivo do Alberto avisar uma coisa dessas para Esther, enquanto Rodrigo presume que só pode ser por birra, imaginando que o Alberto tenha brigado com o Dionísio e quis se vingar. É aí que o Cassiano chegará na lanchonete do hospital, acompanhado da Esther, comentando que os tenentes também já sabem quem foi o mandante da ação. O Ciro dirá com todas as letras que é o Dionísio Albuquerque, além de afirmar que acredita que a pessoa contratada para fazer o serviço sujo não vai descansar até terminá-lo. A Lindaura entrará em completo desespero, enquanto a Isabel tenta tranquilizá-la, argumentando que esse é só um palpite, além de afirmar que os tenentes estão lá para garantir a segurança do Samuel. O médico chegará ao café para avisar a Lindaura de que o marido dela já está no quarto, apontando que apesar do Samuel ainda estar um pouco fraco e falando com dificuldade, já chamou a Lindaura e a Esther. As duas vão acompanhar o médico, enquanto Cassiano fica com os tenentes, organizando a proteção dele. O agente Lira da Polícia Federal vai chegar ao hospital para dar a trágica notícia de que os bandidos não foram pegos, tendo escapado pelo porto em um barco a motor. É aí que os tenentes argumentarão que não pretendem desistir de encontrar os culpados, com o Amadeu afirmando que eles possuem uma nova informação que os levam a crer que o mandante dessa tentativa de homicídio do Samuel seja o Dionísio Albuquerque, que atacará novamente quando souber que o Samuel ainda está vivo. Assim, o Rodrigo explica que o hospital é um alvo muito fácil para isso, incluindo o fato de que os criminosos só receberão pagamento pelo serviço sujo quando concluírem o crime. O agente Lira explicará que a partir de agora, o caso sai da alçada da Polícia Federal, apesar de se colocar à disposição dos tenentes para tudo o que precisarem, incluindo fazer o revezamento na guarda do quarto do Samuel. O Cassiano agradecerá ao agente, mas afirmará que isso não é suficiente, apontando que tem outra ideia. Assim, o Cassiano argumenta que para ganhar dos criminosos, eles precisam estar sempre a um passo à frente do Dionísio, sugerindo que eles finjam que o Samuel foi assaltado por conta das joias que ele leva até Natal. O Rodrigo aponta que essa é uma ótima ideia para que os bandidos relaxem e, consequentemente, deem bandeira. O Rodrigo explica que os bandidos precisam finalizar o serviço para receber o pagamento integral, motivo pelo qual eles irão até o hospital para eliminar o Samuel. Assim, o Cassiano explica que eles montarão guarda no quarto do seu Samuel para pegar os bandidos quando um deles aparecer. O Rodrigo começa a preparar a escala, com o Cassiano se dispondo a ficar de guarda no primeiro turno. O agente Lira se dispõe a revezar com o Cassiano por estar de folga no dia seguinte. Assim, os tenentes vão para casa descansar e falar com o comandante no dia seguinte para pedir a liberação de um de cada vez para cumprir o turno de guarda no hospital. Já o Cassiano decide instruir a Esther e a Lindaura a respeito de como agir. No quarto de hospital, o Cassiano promete para Esther que o Samuel vai sair dessa, momento em que a Lindaura afirma ao rapaz que não sabe como agradecê-lo por tudo que fez. Em seguida, o Cassiano leva a Esther até o corredor para conversar, enquanto a Lindaura conversa com Samuel ainda desacordado, afirmando que não sabe viver sem ele e por isso o marido não pode abandoná-la. O Cassiano vai contar para Esther sobre o plano que está em andamento junto com os tenentes e ela concordará com tudo, se dispondo a dar os detalhes para Lindaura. O Cassiano sugere que a Esther e a Lindaura vão para casa descansar porque ele ficará de guarda no hospital, revelando que o esquema com os tenentes foi devidamente estruturado, estando tudo certo. O Cassiano também tranquilizará Esther ao dizer que o Samuca está ótimo, sob os cuidados dos avós paternos, além de sugerir que ela vá ficar com a Laurinha. E a Esther afirma que não sabe o que seria dela sem o Cassiano.
O Arruda vai se reunir com o Hélio para exigir o restante do pagamento pelo serviço sujo, até que o rapaz afirmará que precisa ter certeza de que o trabalho foi devidamente finalizado. O Arruda se sentirá ofendido e questionará o Hélio se ele quer ver o suposto cadáver jogado no tapete de luxo do rapaz. O bandido ainda afirmará que o serviço foi feito, devendo o Hélio confiar na palavra dele. Porém, o Hélio explica que, antes de tudo, precisa ligar para o patrão para saber se pode efetuar o pagamento, entrando em contato imediato com o Dionísio. O idoso vai exigir alguma garantia de que efetivamente ele concluiu o serviço, até que a Esther chegará na mansão abalada. A Esther afirmará para Guiomar que o pai dela foi encontrado e está no hospital porque foi vítima de um assalto. O Dionísio vai mandar o Hélio não efetuar o restante do pagamento para o Arruda, porque acabou de saber que o Samuel continua vivo, revelando que o pai da Esther está internado em um hospital de Natal. Assim, o Arruda concorda em finalizar o serviço, mas exige que o Hélio guarde o dinheiro porque voltará para buscar. O Hélio vai visitar os pais para dizer que se tornou o mais novo vice-presidente do Grupo Albuquerque, deixando a Bibiana bem feliz, diferentemente do Donato. A Bibiana vai perguntar como isso aconteceu, com o Hélio argumentando que fez por merecer adquirir o cargo. O Donato também dará os parabéns ao filho depois de ser cobrado por ele, com o Hélio se achando. Para piorar a situação, o Hélio dirá que vai dar um jantar de comemoração, mas sem a presença da família, que já mostrou não estar preparada para lidar com o alto escalão, humilhando os pais. A Esther vai fazer uma encomenda ainda maior para o Lino, especificamente uma coleção com no mínimo 12 peças de renda, sugerindo que o rapaz crie os modelos para que as rendeiras da ONG ajudem a produzir em escala, deixando a Carol completamente chocada e radiante pelo namorado, não vendo a hora de contar para ele. E a Esther pensará na Thaís para ser a modelo da nova coleção. O Arruda vai se vestir de médico e se dirigirá até o quarto do Samuel para concluir a exigência do Dionísio e, consequentemente, pegar o restante do pagamento sem que o Cassiano e o Lira percebam. E aí, pessoal, será que o Arruda vai conseguir concluir o serviço sujo? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!